Oi, tudo bem? Meu nome é Geórgia, eu sou aluna do oitavo bloco de Letras Português da Federal, SEAD, e eu e meus colegas estamos aqui para trazer para vocês um mini curso de literatura para o ensino médio, tá? Cada grupo ficou responsável por um ano e o meu grupo ficou responsável pelo segundo ano do ensino médio. A parte que me compete é uma revisão de três escolas, de três estilos de época: o barroco, o arcadismo e o romantismo português. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o barroco, tá? Relembrar suas características, o seu contexto histórico, os principais autores, porque tudo isso é de extrema importância para a gente e para vocês que eventualmente vão prestar vestibular, o Enem, tá? Então, eu vou começar aqui dividindo a minha tela com vocês, para que a gente possa começar esse bate-papo, tá? Sobre o barroco. E pronto, tá aqui. Hoje, a nossa conversa é sobre o barroco, como eu já havia dito inicialmente. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o contexto histórico. Ah, Jorge, mas por que trabalhar o contexto histórico se a gente estava na literatura? Bem, como a gente sabe, a arte, e a literatura faz parte da arte, ela não é um fim em si mesma, ela não existe por existir. Ela existe por meio da produção humana, e o homem está inserido em um contexto histórico. Então, a arte, a literatura, sempre mantém um diálogo com o contexto histórico. Então, é de extrema importância que nós saibamos o que estava acontecendo em determinada época, quais eram os costumes ou parte das ideias que circulavam na sociedade, de modo que a gente possa entender as motivações dos autores, tá? E que a gente possa compreender o porquê das obras serem como são, ou de tratarem aquela determinada temática, porque ela é mais recorrente, o porquê de certas características, tudo bem? Então, vamos começar pelo contexto histórico do Barroco. Vamos relembrar o que aconteceu durante aquele período, tudo bem? O Barroco, ele mantém uma relação muito próxima com a igreja. E quando se fala em igreja lá pelo século XVI, XVII e até antes disso, a gente pode muito bem fazer uma ligação com quem? Com a Itália. Afinal, é a sede da Igreja Católica, certo? Que fica lá em Roma. Então, a origem do Barroco se deu na Itália, no final do século XVI, certo? Posteriormente, o Barroco foi difundido para os demais países da Europa e para a América Latina. E eu estou trazendo aqui esse aspecto da ligação do Barroco com a religião, porque o Barroco ele iniciou como um movimento artístico muito próprio das artes plásticas, esculturas, como um movimento da arquitetura e, consequentemente, ele influenciou também a literatura. Daí nós temos a literatura barroca. E foi um movimento que perdurou até o início do século XVIII, tá? E ele tocou as artes plásticas, a literatura e a arquitetura, como eu acabei de comentar com vocês. Essa ligação com o catolicismo, ela está diretamente relacionada com o fato da igreja ter se sentido ameaçada pela reforma protestante de Lutero. E aqui a gente vai fazer um parênteses e ligar o barroco, o contexto histórico e um pouquinho de história quando a gente fala da reforma protestante de Lutero e o porquê da igreja ter se sentido ameaçada por ela. A reforma protestante de Lutero, ela marca o inconformismo, tá, de parte da sociedade, aí personificado na imagem do Lutero, com a conduta da igreja. Eles criticavam a venda de indulgências, os abusos que o clero cometia com a sociedade, o culto às imagens, e tudo isso
O Lutero pensou, repensou, refletiu e ele produziu o quê? As 95 teses, tá? Que propunha principalmente o retorno às escrituras sagradas. E se era um movimento contra a igreja, ela obviamente se sentiu ameaçada por ele, certo? Então a igreja lançou a Contra-Reforma no sentido de tentar manter aquela hegemonia que ela detinha até então. E, se a gente for honesto, a igreja mantém um poder considerável até os dias atuais. E a gente percebe que naquela época houve uma diminuição da influência do clero, que, como eu já falei, se imiscuía em todos os setores da sociedade, na economia, na política. Então, era uma situação muito confortável para os membros da igreja. Logo, se eles se sentem ameaçados por um movimento que é o da reforma, eles tinham que buscar mecanismos para se manter onde estavam. Então, a arte barroca, ela tem um cunho religioso, na tentativa justamente de manter o status quo, de manter a sua hegemonia na sociedade, tá? A sua influência em todos os ramos. E a arte barroca foi um canal de propagação dos valores cristãos e da fé católica, ao mesmo tempo que combatia o protestantismo. Pois a Igreja Católica, ela era pró-absolutismo e era contra a reforma protestante. Tudo bem até aqui? Então, quais são as características que a gente pode identificar? O barroco, ele se espalhou por vários lugares do mundo. Então, ao mesmo tempo que é um movimento que possui vários pontos em comum, ele também é um movimento que possui muita heterogeneidade, pois cada lugar pode ter desenvolvido características específicas de acordo com a sua realidade na época. Nós percebemos a tentativa de comover e impressionar o observador através da arte barroca, seja ela pelas artes plásticas, pela arquitetura ou pela literatura. A gente observa também o prestígio dos elementos religiosos. Os elementos religiosos, eles vão ser abordados em praticamente tudo. A religião e a arte barroca, elas se ligam o tempo todo. É possível perceber também a exuberância e a dramaticidade da arte barroca, com o uso de jogos de luz que apresentam fortes contrastes entre luz e sombra, pinturas que promoviam efeitos ilusionistas e uma riqueza muito grande de detalhes. Uma riqueza que beira o exagero decorativo. Então, eram tantos detalhes que se tornava informação demais numa única peça. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha em algumas obras barrocas, principalmente arquitetônicas, e em quadros, e a gente vai ver que é tudo muito detalhado, tudo muito especificado, e o que caracteriza muito a arte dessa época. A gente vai observar também a prevalência das curvas em detrimento de elementos geométricos e uma iconografia dramática e óbvia, além de uma linguagem refinada, quando a gente trata da literatura, e de um pessimismo que permeia a arte barroca. Tudo bem? Olha aqui um exemplo que eu trouxe para vocês de uma igreja barroca de 1601, situada em Nápoles, na Itália. Estão vendo como é suntuoso? Como é opulento? Isso tudo transmitia o poder da igreja naquela época, tá? Era uma arquitetura imponente e intimidadora para aquelas pessoas que a vissem. Aqui nós temos a Morte da Virgem de Caravaggio, que é um pintor italiano. E que características daquelas que a gente listou agora há pouco, a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar a dramaticidade, a Virgem está morta e todos estão
cheios de pesar ao redor dela, você consegue sentir que as pessoas estão tocadas por aquele momento. O jogo de luz, a gente percebe que existe um pouco de luz, mas também as sombras fazem parte dessa obra de arte. Então, esse contraste entre luz e escuridão está bem claro aqui. E a gente também observa as cores escuras e nuances luminosas, que foi o que a gente acabou de comentar. Essa terceira obra se chama O Êxtase de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini, que é outro artista italiano. Ela é feita de mármore. Ela tem um motivo religioso, porque ela está trazendo a imagem de um anjo, certo? E ela tem uma forte carga emocional. O anjo está ali com uma flecha e a senhora com a expressão de pesar, como se esperando aquela flechada no seu corpo. E causa, a gente vê uma expressividade nessas duas personagens que compõem essa peça chamada O Êxtase de Santa Teresa. Tudo bem? E a gente tem vários outros artistas barrocos, como Annibale Caramati, como Domenico Zampieri, Peter Paul Rubens, o Simon Vouet e Artemisia Gentileschi, entre outros. Tá? A gente percebe aí que há um predomínio de nomes de origem italiana. E como já foi dito anteriormente, o barroco ele é de procedência italiana. Então, assim, natural que nós encontremos artistas de origem italiana. E saindo um pouquinho das artes plásticas da arquitetura, a gente vai começar a discutir a literatura barroca. A literatura barroca, ela é um estilo de época, tá? Faz parte do estilo de época, e que tem, que traz oposições e conflitos, que traduzem uma angústia existencial, tá? As obras literárias trazem visões opostas e dualidades. Então, eles trabalham muito com a ideia de polos opostos. A gente vai encontrar uma figura de linguagem que representa isso, a gente vai tratar isso daqui a pouco, tá? Que vai deixar muito claro para vocês como é que eles trabalham essa ideia de opostos, tá bom? Um exemplo de opostos, quando a gente na mesma obra, a gente trata o religioso e o mundano. São aparentemente dois tópicos que não se tocam. Então, as características gerais da literatura barroca são o antropocentrismo versus o teocentrismo. Vocês lembram o que é o antropocentrismo e o que é o teocentrismo? Que o antropocentrismo é o que é focado no homem, o homem é o centro, e o teocentrismo é o quê? Deus, né? Então, são duas ideias opostas. Quando a gente vê eles tratarem também o sagrado versus o profano. É bem verdade que a ideia de sagrado, ela existe por a exclusão do que é profano. Aquilo que não é sagrado é profano e aquilo que é profano, por consequência, não é sagrado. As ideias de luz versus sombra. A gente viu isso até na arte concreta, não é? Quando a gente viu aquele quadro que trabalhava a luz e a sombra, o claro e o escuro. Outra característica é o racional versus o irracional, o material versus o espiritual, a fé versus a razão, a carne versus o espírito, pecado versus perdão, juventude versus velhice, céus versus terra, erotismo versus espiritualidade. Então, a arte barroca ela trabalha com paralelos opostos. De um lado eu tenho o céu, do outro eu tenho a terra. De um lado eu tenho o pecado, do outro eu tenho o perdão.
De um lado eu tenho o erotismo, do outro eu tenho a espiritualidade. E esse último aspecto, erotismo versus espiritualidade, a gente encontra demais nas esculturas. Por exemplo, a gente encontra anjos, que são figuras ligadas ao mundo espiritual, ligadas ao divino, mas que, ao mesmo tempo, elas traduzem um certo erotismo. Muitas vezes elas estão nuas, cobertas apenas por uma faixa sobre as partes íntimas, mas tem uma certa sensualidade dentro daquela espiritualidade. Então, são aparentemente opostos que não se tocam, mas que a gente vê, em alguns momentos, convivendo dentro de uma mesma obra, tá? A literatura barroca tem uma série de outras características que são muito próprias dela, tá? A gente tem o fusionismo. O que é o fusionismo? É a fusão entre a visão medieval e a visão renascentista. Tudo bem? A gente tem a antítese e o paradoxo, que refletem uma época de contrastes. A antítese são ideias que se contrapõem. E o paradoxo são ideias que são aparentemente incompatíveis, tá? A gente tem a noção do carpe diem. O que é o carpe diem? É aproveitar o aqui e agora. A gente tem outra escola literária que usa demais o carpe diem. Alguém lembra qual é? Talvez nós falemos sobre isso numa aula seguinte, mas guarda isso aí, carpe diem, tá? Na literatura barroca, a gente também encontra o pessimismo. A felicidade impossível na Terra, que só se realizaria no plano celestial. E esse, se a gente lembrar aqui da reforma proposta por Lutero, é um dos tópicos que são abordados lá. Como assim que eu só vou ser feliz depois que eu morrer? Eu quero ser feliz aqui e agora. Eu não quero ter que pagar para entrar no céu para então ser feliz. Tudo bem? Então, são vários movimentos religiosos naquela época que contrapunham essa ideia da igreja de que a felicidade verdadeira, a felicidade real, ela só vem depois que você faz a viagem. E o feísmo, o que é? É a fascinação pela miséria humana, pela crueldade, pela dor, pela podridão e pela morte. Ora, se a gente tem a religião como um peso muito grande da arte barroca, e a religião católica ela é muito pautada na noção de abstinência de prazeres excessivamente mundanos, ou da ideia de pecado. A ideia que você vai sofrer no pós-vida se você não for uma boa pessoa agora. Se você for um pecador, né? A ideia de culpa, que é um dos alicerces da Igreja Católica. Outro aspecto que nós temos é o rebuscamento. O que é o rebuscamento? É a ornamentação excessiva da linguagem, atrelada a um apelo visual. Então, essa opulência, tão característica da igreja, ela foi trazida também para o campo das artes. A gente viu aquela igreja suntuosa, imponente, cheia de ouro, de detalhes. Então, a gente encontra um rebuscamento também na linguagem utilizada pelos artistas, pelos autores da época. A hipérbole. O que é a hipérbole? Ela é uma figura de linguagem. A gente vai perceber que o barroco ele usa e abusa das figuras de linguagem. E a hipérbole ela é ligada à ideia de exagero. É quando você diz eu sou 880, entendeu? É uma hipérbole, entendeu? Sinestesia é o apelo sensorial, é o apelo aos 5 sentidos. É um apelo à visão, é um apelo à audição, tá? E o cultismo? O que é o cultismo? O cultismo ou gungorismo é o jogo de palavras. Sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem, hipérbatos, tá? Temos também o conceptismo ou quevedismo, que é o jogo de ideias, comparações e argumentações engenhosas.
A gente também percebe uma certa morbidez, tá? Na literatura barroca. O sentimento de culpa, que eu comentei agora há pouco com vocês, quando a gente pensa em religião, a gente pensa automaticamente em culpa. Se eu fizer algo, que for considerado errado do ponto de vista religioso, eu vou me sentir culpado, como se eu estivesse em dívida com aquela instância, aquele ser superior. Tudo bem? O emprego da medida nova, que é nos versos decassílabos, e nós tínhamos como principais temáticas a fragilidade humana, a fugacidade do tempo, uma crítica à vaidade e as contradições do amor. A gente ainda tem o jogo de palavras e de ideias, figuras de linguagem como metáfora, inversões, hipérbole, paradoxo e antítese. E trouxe aqui, para que fique um pouco mais claro, e logo eu vou ilustrar isso num texto literário, conceitos do cultismo e conceptismo, tá? O cultismo ele é caracterizado pelo jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem ela é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Nele, a valorização de detalhes e dos pormenores, tá? Então, o cultismo ele é ligado à ideia de culto, aquilo que é culto, aquilo que é erudito, tá bom? E o conceptismo lembra que palavra? Conceitos, né? Então, ele é identificado pelo jogo de ideias. O estilo conceptista trabalha com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. Portanto, tem como características o racionalismo e a retórica aprimorada. Então, o cultismo ele se preocupa com as palavras, com as ornamentações, com o rebuscamento, tá? E o conceptismo se preocupa com a noção de ideia, com os conceitos e argumentos e raciocínios que serão trazidos por determinada obra literária. Tudo bem até aqui? Ah, professora, acho que eu não entendi direito, não. Vamos tentar observar aqui um texto para ver se facilita. Vamos lá. O cultismo. Vamos observar esse soneto de Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. O que é que a gente observa aqui? A gente observa o uso de termos cultos e rebuscados. É o chamado preciosismo vocabular. A opção de empregar palavras que você normalmente não usa no dia a dia numa conversa informal. Você prioriza aquelas palavras que são mais eruditas. Nós observamos uma linguagem rebuscada e ornamental, ou seja, ela além de passar uma mensagem, ela também serve de enfeite. É bonito usar uma palavra chique, erudita. Temos a valorização dos detalhes e da forma textual e o uso de figuras de linguagem. Vamos tentar encontrar uma figura de linguagem aqui. A gente vê no segundo verso, quando ele fala, depois da luz se segue a noite escura. A gente tem luz e escuridão. A gente tem ideia de opostos, não é? A gente tem aí uma antítese. Tudo bem? E no final, na leitura desse soneto, a gente observa o quê? Aquelas temáticas que a gente já falou. A fugacidade da vida, das coisas, a inconstância. A única certeza que se tem é a inconstância. Então, a gente só sabe que as coisas vão mudar.
A gente só sabe que as coisas não vão durar, né? E você percebe uma angústia que paira na leitura desse texto. Se o sol nasce, se o sol nasce, por que que a luz não dura? E a beleza se vai, a formosura, ela não tem constância, e assim por diante. Deu para entender um pouquinho? Agora, vamos dar uma observada na noção de conceptismo. Vamos ler um pedaço do Sermão da Sexagésima de Padre Antônio Vieira. Só porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado toda a arte e toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se uma parte está branco, da outra há de estar negro. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim, há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. O que a gente vê no conceptismo é o jogo de ideias. É uma retórica com a imposição de conceitos. E aqui a gente observa até uma metáfora, quando ele fala da semeadura. Semear, para ele, é pregar, tá? Eu vou semear a fé, eu vou pregar. É o proselitismo, tudo bem? Através de argumentos racionais e pensamentos lógicos, com a valorização de conceitos, tá? Ao mesmo tempo que a gente observa, é um texto conciso. Esse sermão da sexagenária, ele discute a pregação religiosa e com a finalidade de evangelizar. O padre Antônio Vieira, ele se dedicava à evangelização dos índios aqui no Brasil. Então, ele fez uso dessa metáfora do semear e pregar. Tudo bem? E quais foram os principais expoentes, os principais autores do Barroco na Europa? Foram Francisco Rodrigues Lobo, autor de A Primavera, Jerônimo Bahia, autor do poema Ao Menino Deus em Metáfora de Doce, Antônio Barbosa Bacelar, autor do soneto A uma Ausência, Antônio José da Silva, conhecido como Judeu, autor de Obras do Diabinho da Mão Furada, Gaspar Pires de Rebelo, autor de Infortúnios Trágicos da Constante Florinda, Teresa Margarida da Silva e Horta, autora de Aventuras de Diófanes, o padre Antônio Vieira, autor dos Sermões, e o padre Antônio, ele é de origem europeia, mas criança ele veio para o Brasil. Então, a gente também se apropria um pouco da obra produzida por ele, tá? Dom Francisco Manuel de Melo, autor de obras métricas. Soror Violante do Céu, autor de romance A Cristo Crucificado. E Soror Mariana Alcoforado, autora de Cartas Portuguesas, certo? E, como falado inicialmente, o Barroco ele foi uma arte surgida, um movimento surgido na Europa e que posteriormente, na Itália, e que posteriormente se espalhou por outros países da Europa, atingindo até a América Latina através da colonização, das expedições, da vinda de imigrantes para outros países, outros continentes.
E aqui no Brasil não foi diferente. Nós fomos um dos países que recebeu a arte barroca vinda da Europa. Tudo bem? E quem foi que trouxe o barroco para o Brasil? Quem trouxe o barroco para o Brasil foram os jesuítas, lá no século XVI. E houve uma produção literária, mas no país não tinha condições para uma produção expressiva, para uma grande quantidade de autores, uma grande produção literária, tá? Então, quem foram os principais autores brasileiros? Bento Teixeira, Gregório de Matos, esse é um nome bastante recorrente na literatura barroca, e principalmente na literatura barroca brasileira. Ele é um dos mais explorados em provas, tudo bem? Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica e com um destaque especial para Aleijadinho, que não é autor de obra literária, porém é um artista plástico, tá? Bastante importante, ele é mineiro, e Minas Gerais foi o centro da arte barroca brasileira, por assim dizer, no que se trata principalmente de arquitetura e artes plásticas, tá bom? Vamos entender por quê. Vamos olhar primeiro aqui a produção do Aleijadinho. Nós temos a cena da Paixão de Cristo no Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Olha aqui uma expressão da arte barroca brasileira. E o motivo qual é? Religioso. Jesus Cristo carregando sua cruz. Nós temos a fachada da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Ouro Preto fica onde? Minas Gerais. E é obra de Aleijadinho também. A Virgem Maria entrega o menino Jesus a Santo Antônio de Pádua, que é um detalhe da obra do mestre Ataíde na matriz de Santo Antônio em Ouro Branco. Ouro Branco também se localiza em Minas Gerais, mas aqui foi produzido por um outro artista plástico. Não foi Aleijadinho, foi mestre Ataíde. Agora a gente vai retornar aqui para discutir a literatura barroca propriamente dita no Brasil. Comecemos por Gregório de Matos. Olha a carinha de Gregório de Matos. Um homem bom, aparentemente, bem apessoado, sua barbichinha, seu bigodinho. Conheçamos mais para saber se era boa bisca. Gregório de Matos era baiano, tá? Satírico. Ele era extremamente irônico e produzia várias sátiras ao governo, à nobreza e ao clero, tá? Ele era, assim, um crítico ferrenho dessas instâncias. De sua crítica não escapava ninguém. Os padres corruptos, os degenerados, os mulatos, os emboabas, os caramurus, os arrivistas, os novos ricos, toda uma burguesia explorada da colônia. E ele tinha o carinhoso apelido de Boca do Inferno. Ele seria mais ou menos esses blogueiros de fofoca de hoje, entendeu? A lá Léo Dias e Leite Fontinelli. Caiu na boca dele é para satirizar, é para criticar e é para apontar os defeitos morais e de conduta de determinado setor social. Aqui ele não deixava escapar ninguém. E a igreja, o governo e a nobreza eram os seus alvos mais recorrentes, tá? Ele compôs 4 vertentes de poesia. Ele enveredou tanto pela poesia amorosa, quanto pela filosófica, quanto pela religiosa, quanto pela satírica. Na poesia amorosa, a gente observa que ele se caracterizou pelo dualismo da carne e o espírito, tá? O que é mundano e o que é sagrado. O que resulta em um grande sentimento de culpa. Então, ele escreve
escreveu, né, na verdade, sobre a culpa que sentia-se ao desejar. É pecado a carne desejar? Era um dos tópicos trazidos por ele. Para ilustrar a poesia filosófica do Gregório de Matos, que é caracterizada pelo sentimento de frustração diante da realidade e pela consciência da transitoriedade da vida e do tempo, eu trouxe um trechinho de Inconstância das Coisas do Mundo, que foi o que a gente leu agora há pouco. Então, não tinha necessidade também da gente ler inteiro, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas e alegria. Então, ele trata da fugacidade do tempo. O tempo passa muito rápido, a vida é transitória, nada é permanente, tudo muda, tudo passa, tudo passará. Entendeu? E isso traduz um sentimento de frustração diante dessa realidade e a consciência que se tem dessa transitoriedade. Já a poesia religiosa do Gregório de Matos, ela é caracterizada pelas constantes referências a Deus, ao sentimento de arrependimento, ao pecado, ao perdão, ou seja, a elementos bíblicos. Ao mesmo tempo que ele tinha uma língua ferina, ele também tinha temência, ele também mostrava que ele não está numa situação de nunca ser julgado por uma instância superior, por assim dizer. Então, ele trata também dessa noção de arrependimento, de pecado, de perdão, que são elementos que compõem a fé, né? São elementos ligados à religião. Então, vamos ler um trechinho de A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, ele peca, ele se sente culpado porque peca, mas ele também pede perdão, ele demonstra temência a Deus. Ele clama por ser perdoado. E a sua poesia satírica é caracterizada por um humor ácido e pela ironia. Destina-se a ridicularizar o governo e a sociedade hipócrita da época. Então, eu trouxe aqui o queixa-se a poeta da plebe ignorante e perseguidora das virtudes. Observe já o tom jocoso do título desse escrito dele. Quem me quer o Brasil que me persegue? Quem me querem pagastes que me invejam? Não veem que os entendidos me cortejam? E que os nobres é a gente que me segue? Com o seu ódio, a canalha que consegue? Com a sua inveja, os nécios que motejam? Se quando os nécios o mal mourejam, fazem os sábios que o mal me entregue. Isto posto, ignorantes e canalhas, se ficam por canalha ignorantes, no sol das bestas arroem a palha. E se os senhores nobres e elegantes não querem que o soneto vá de valha, não vá, que tem terríveis consoantes. Então, você vê que ele é incisivo, ele não mede as palavras, ele não se preocupa em usar palavras sutis para fazer sua crítica social. Ele fala de ignorância, ele fala de canalhas, ele fala de pessoas aí da sociedade, ele está fazendo uma crítica social de um modo bastante claro e direto, ele não usa de subterfúgios para fazer suas críticas. Daí, Gregório de Matos ser conhecido como o quê?
boca do inferno. Outro autor de origem europeia, mas que também tratamos na produção brasileira, é o Padre Antônio Vieira, que ele é de origem portuguesa, mas veio para cá muito criança e se dedicou à evangelização dos indígenas e escreveu vários sermões. E é de se esperar que ele tenha escrito esse gênero, uma vez que ele é um padre. Então, ele tinha uma afinidade bastante grande com obras de cunho religioso. O Padre Antônio Vieira foi autor de vários sermões, tá? O Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra os de Holanda. O Sermão da Sexagésima, que a gente já leu. O Sermão de Santo Antônio aos Peixes. O Sermão da Primeira Dominga da Quaresma. Sermão do Mandato. O Sermão do Rosário. E ele também foi autor de algumas obras de profecia. Esperanças de Portugal, História do Futuro, Claves profetaram, na verdade. Claves profetaram. E trouxe aqui para esclarecer, para que a gente conheça um pouco mais da obra dele, um pedaço do sermão da sexagenária, tá? Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Assim como Deus não é hoje menos onipresente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que antes era, do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. O pregar é o falar. O pregar que é falar, faz-se com a boca. O pregar que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. A razão disso é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se, as palavras entram em ouvidos, as obras entram pelos olhos e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. Então, aqui nesse trecho, a gente percebe ele questionando o porquê do insucesso das pregações, né? Diz que nunca houve tantos pregadores como naquele determinado momento. Então, Deus não era menos onipresente naquela época do que anteriormente. A sua palavra não tinha perdido força. Então, por que é que os frutos não estavam sendo vistos e percebidos por ele? O que é o fruto? Cadê as conversões? Cadê o aumento de fiéis? Então, esse trecho do Sermão da Sexagenária é um questionamento ao insucesso das pregações, tá? A gente já viu essas imagens. E agora que a gente já relembrou características do barroco, que a gente já discutiu sobre os principais autores, que a gente já viu que o barroco ele não é só ligado à literatura, mas também muito presente na arquitetura, nas artes plásticas, nós vamos fazer umas atividades de fixação, porque é para isso que a gente está aqui, é para ensinar, mas também para ensinar, dialogar, mas também para tentar fazer com que a gente perceba e tenha sucesso na hora de resolver questões. Tudo bem? Primeiro, das alternativas abaixo, apenas uma não representa características da obra do poeta barroco Gregório de Matos. Assinale. Letra A. Sentido vivo de pecado aliado à busca do perdão e da pureza espiritual. Será que é isso? B. Poesia com força crítica poderosa, pessoal e social, chegando à irreverência e à obscenidade. Destaca a beleza física da amada e a sua transitoriedade.
D. Realça a beleza da flora, fauna e da paisagem brasileira, das paisagens brasileiras em manifestação nativista. Letra E. Tentativa de conciliar elementos contraditórios, busca da unidade sob a diversidade. Então, a gente tem aqui 5 características e a gente tem que observar qual delas não faz parte da obra de Gregório de Matos. Gregório de Matos trata sobre vivo e pecado aliado à busca do perdão e da pureza espiritual? Sim. A poesia dele tem força crítica, tem força crítica poderosa, pessoal e social, e muitas vezes chega a irreverência à obscenidade? Sim, também. Inclusive, a gente leu um soneto sobre isso agora há pouco. Há o destaque da beleza física da amada e sua transitoriedade? Sim, a fugacidade do tempo, a transitoriedade também é uma característica, é um tema comum nos escritos dele. Letra D. Há o realce da flora, fauna da paisagem brasileira em manifestação nativista? Não. Em nenhum momento aqui a gente falou de nativismo, a gente falou de fauna, flora e de paisagem brasileira. A gente trabalha muito mais com a noção do social, não é? Então, vamos deixar aqui a letra D de sobreaviso para ser marcado. E letra E, a tentativa de conciliar elementos contraditórios, busca da unidade sobre a diversidade. Não, isso também faz parte da característica dele. Então, aqui, na primeira questão, nós temos como resposta a letra D. O realce da beleza da flora e da paisagem brasileiras em manifestações nativistas não fazem parte das características da obra de Gregório de Matos. 2. Assinale a alternativa incorreta. Na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias seguindo a tradição medieval e textos para teatro com clara intenção catequista? Verdade, tá? A intenção catequista, ela existe com bastante frequência e na produção barroca. A literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da terra, daí ser predominantemente descritiva? Verdade também. A literatura seiscentista reflete um dualismo, o ser humano dividido entre matéria e espírito, e o pecado e o perdão? Verdade verdadeira. A gente sabe que esse dualismo, que essa oposição de ideias entre matéria e espírito, pecado e perdão, também é uma temática bastante recorrente e angustiante para os autores da época. O barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos e interrogações? Sim, 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 sim. É isso mesmo. O barroco ele apresenta esses estados através das figuras de linguagem. E antítese, paradoxos e interrogações estão aí inclusas nesse rol. Por último, o conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta e extravagante, enquanto o ocultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo o raciocínio lógico e racionalista? O que é que a gente observa bem aqui? Para um leitor que está com pressa, que que leu sem muita atenção, ele marca a alternativa R como correta. Por quê? Porque os conceitos estão certos, mas estão trocados. Então, quem se preocupa com a linguagem rebuscada, culta e extravagante é o cultismo. E o conceptismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo o raciocínio lógico e racionalista. Então, se trocássemos cultismo com conceptismo de lugar, estaria ok. Mas como está invertido, então a alternativa incorreta da questão 2 é a letra E. Tudo bem? Terceira questão. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. A linguagem, o paradoxo e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia? Então, qual será a resposta aqui? A linguagem rebuscada, o paradoxo, a antítese e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia barroca.
Então, nós temos a letra B. Tudo bem? Quarta questão. Com referência ao barroco, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, apenas uma está errada. Letra A. O barroco estabelece contraposições entre o espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. Correto? Tá ok. Letra B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira o seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. Será? Tenho minhas dúvidas. Vamos deixar um pontinho aí do lado, porque não tá parecendo muito barroco não isso aí. Mas tá no começo ainda, não vamos nos precipitar. Letra C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval e do outro, o antropocentrismo renascentista. Certo? A gente falou isso no comecinho da aula. Existe o paralelo oposto entre teocentrismo e antropocentrismo. A letra C tá ok. Letra D. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. Verdade verdadeira. A arte barroca é a tentativa da igreja de manter a sua hegemonia, de manter o status quo, de continuar no poder, de continuar sendo referencial social daquela época, tá? Então, se houve a reforma de Lutero, a igreja estava do outro lado, na Contra-Reforma. Então, a letra D também está ok. Por último, a letra E. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, pela hipérbole, pelos de hipérbole e de metáforas, certo? Certíssimo. A gente tem que lembrar sempre que o barroco usa e abusa das figuras de linguagem. E a sintaxe obscura, a hipérbole e as metáforas são características da escrita barroca. Então, a gente entende que a única alternativa errada aqui é a letra B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira o seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. Não. Quinta questão. Tem aqui dois versinhos. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristeza e alegria. O nome dessa figura é, aqui, diquinha, macete. Quando eu tenho duas ideias opostas, tá? Opostas. Uma é o oposto da outra. Se eu tô triste, logo eu não estou alegre. Se eu estou alegre, consequentemente, eu não estou triste. Elas se excluem mutuamente, tá certo? Então, essa exclusão de conceito, essa exclusão de ideia, tá? De tese. Ó a dica, de tese. Aí são duas teses opostas. Eu tô falando de metáfora? Aliteração? Também não. De eufemismo? Não. Não mesmo. Eufemismo é você diminuir a carga de alguma coisa, né? É uma antítese? Antítese. Quando eu tenho duas teses diferentes, opostas, nós temos uma tese e uma antitese. Então, nós temos uma antítese. Tudo bem? Então, a quinta questão, a figura de linguagem é a letra D, antítese. Sexta. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que, olha só, é a preocupação com a brevidade da vida, é a fugacidade, a existência fugaz do homem, tá? Letra A. Descreve da miséria divina e contesta os valores cristãos. Se eu sei que eu posso morrer, eu vou escarnecer o divino? Eu vou contestar os valores cristãos da religião se eu tenho medo de descer em vez de subir? Dificilmente. Letra B. Desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza? Carpe diem, aproveite.
O aqui e o agora. Aproveite enquanto você tem tempo, enquanto você é belo, enquanto você é jovem. Letra C. Se deixa subjugar pelo desânimo e pela empatia dos céticos? Também não. Não existe esse tipo de comodismo. Angústia, sim. Mas a gente não percebe ele se acomodando junto com a apatia dos céticos. Letra D. Se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Gente, se o cara se pela de medo de Deus, entendeu? Meu Deus do céu, que medo de Deus, nosso Senhor. Eu não vou contestar, eu não vou bagunçar, eu vou tentar. Eu peco, mas eu sinto culpa. Se eu sinto culpa, eu quero perdão. E quem quer me dar perdão? Deus. Então é Deusinho assim, nosso Senhorzinho Todo-Poderoso. A galera tem medo. Então ninguém fica se revoltando assim contra os desígnios de Deus, não. Até peca. Mas depois vem aquela culpa, entendeu? E por último, quer gozar o máximo dos seus dias enquanto a mocidade dura. É o carpe diem. Se existe uma preocupação com a brevidade da vida, então eu vou aproveitar aquele pouco tempo que eu tenho. Meu tempo é pouco, minha vida é efêmera, vai passar. Então eu vou aproveitar o que eu puder. Beleza? Sétima questão. O culto do contraste, pessimismo, acumulação de elementos, niilismo temático, tendência para a descrição e preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos e repugnantes, são características de quem? Do barroco, do realismo, do rococó, do naturalismo ou do romantismo? Eu acho assim que o primeiro que a gente pode jogar no mato biqui é o romantismo, não é? Romantismo é beleza, é idealização. Então, sobra aí mais 4 opções. Só que quando a gente fala em pessimismo e acumulação de elementos, referências a aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos e repugnantes, vem o quê? Barroco, não é não? Então, a sétima é a letra A. Oitava. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá, achava-os-ei como mais passo, os de lá com mais passos. Essa passagem é representativa de uma das tendências estéticas típicas da prova seiscentista, a saber. Então, nós estamos falando de quê aí? A. Do sebastianismo, isto é, a celebração do mito da volta de Dom Sebastião, rei de Portugal, morto na batalha de Alcácer Quibir. Não, a gente está falando claramente aqui de motivos religiosos, a gente não está falando de uma conquista mundana secular, do retorno de um rei à pátria. Então, letra A, morreu. A gente está falando da busca do exotismo e da aventura ultramarina presentes nas crônicas narrativas de viagem? Não, a gente até fala de viagem, mas a gente fala de uma viagem num propósito claro, um propósito de semear, de pregar, de difundir a religião, o proselitismo puro e simples, tá? Então, letra B também morreu. Letra C. A exaltação do heróico e do épico por meio das metáforas grandiloquentes da epopeia? Não é isso, não. A gente nem tem muita epopeia aqui no que está falando, que não tem nada a ver com epopeia, né? A gente está trabalhando, mais uma vez, uma espécie de sermão. Parece um sermão, não parece? Letra D. O lirismo trovadoresco caracterizado por figuras de estilo passionais e míticas? Também não. Aqui é claramente não está relacionado com o medieval, não é? E o travadorismo ele é relacionado com outra época. Então, letra E. Conceptismo pela utilização constante de recursos da dialética? Sim. Letra E, tá? Penúltima questão de hoje. Nona.
Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. A. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem intensamente na unidade da obra? Verdade. Então, a gente já sabe que a primeira alternativa está correta. Segunda, o conceptismo e o cultismo são expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastores e ninfas? É errado. O conceptismo e o cultismo são outras coisas. O conceptismo é o jogo de ideias e o cultismo é o jogo de palavras. E o que é ligado ao bucólico pastoral e relacionado com ninfas é o quê? Arcadismo, né, não? Não sei, vamos ver. Mas o 2 a gente já sabe que está errado. E o terceiro, a oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas que o barroco se ocupa? Sim, 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 sim. A reforma era contra a igreja e a igreja lançou a contra-reforma. A contra-reforma usou a arte barroca como um dos seus canais de luta contra esta reforma. Eu acho que nunca a palavra reforma e contra-reforma foi repetida numa frase só, mas estamos aqui para isso. Então, se nós temos as assertivas 1 e 3 corretas, qual é a letra da nona questão? Letra D. Ok? Até aqui? E agora vamos para a última questão. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido. O dia em que Deus foi redimido, ergos sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois, mandado pela alta majestade, nos reuniu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão o verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Diante com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta uma temática expressa por, tá? Qual é a visão aqui trazida por Gregório de Matos, considerando que ele é um autor barroco? Isso a questão já te diz. Vamos prestar atenção no que o enunciado, no que o comando da questão está querendo da gente. Muitas vezes ele é elucidativo e ele já te ajuda na resposta. Ele expressa a visão cética sobre relações sociais? Não. Ele expressa a preocupação com a identidade brasileira? Também não. Ele traz uma crítica velada. Ele traz uma crítica velada à forma de governo vigente? Tá parecendo, né? Ele fala em Deus que vem redimir da tirania, que vai depor o faraó. Letra D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Não, não é isso que ele está tratando aqui, não. E ele questiona as práticas pagãs na Bahia? Também não. Então, a gente pode afirmar que a resposta da 10ª questão é a letra C. É uma crítica velada à forma de governo vigente. E agora que nós conversamos sobre o barroco, que a gente relembrou as características, contexto histórico, principais autores, vimos que o barroco ele se estende desde as artes plásticas, passando pela arquitetura até a produção literária, e fizemos essas atividades, eu acho que é seguro afirmar que tá tudo fresquinho na cabeça, né? Então, por hoje é só. Esse é o fim da primeira parte da revisão. E é isso. Até a próxima.